Hello, hello! Estou aqui para mais um vídeo. Depois de acabar de gravar a crítica de Conclave, vou até dar uma entrada aqui de sentar mais bonito. Dexter Morgan, finalmente, senhores, uma crítica da série Dexter Morgan. Primeira série, Dexter, no caso, não é só Dexter. É assisti da primeira temporada até a temporada 8. Esse vídeo aqui é o vídeo do Dexter Best Teaser Trailers, ok? Que eu vou estar usando de fundo aqui apenas, do Dr. A. Elimaio. Quem quiser se inscrever no canal dele lá. Mas eu não estou pegando nenhum item de direito autoral, como alguns canais fazem, né? Desculpe estar dando uma, né? Cutucadinha em um certo canal, né? Mas é necessário às vezes. Só por diversão. Até porque estamos com um personagem que gosta de diversão, não é mesmo? Peço perdão por esse machucado e pela minha alergia que eu estou muito atacado hoje. Ok? Dexter Morgan. Cara, gostei da série. Gostei da série. Cara, gostei. Sabe o que eu gostei? Esse personagem é muito bom. É muito. O Dexter como personagem é muito bom. O que é a série? Explicando pra vocês. Basicamente é uma série onde ele, o Dexter Morgan, é um psicopata de grau mediano. Tá? Não é nem grau leve, nem grau grave. É mediano. Por quê? Ele tem uma necessidade intrínseca de matar. Ele gosta de ver sangue, ele gosta de ver tripas, ele gosta de ver a vida se esvaindo de um corpo, entendeu? E basicamente quando ele era muito pequeno, ele e o irmão, a mãe era uma traficante, ele tinha um irmãozinho, ele vivia bem pequenininho, ele tinha 2 aninhos de idade, pouco nem isso, talvez 3 ou 4 anos de idade. Ele é bem novinho e sua mãe foi morta em qual que é o nome? Um container e foi destruída, estraçalhada por uma serra elétrica por alguns traficantes que descobriram que ela era uma cagueta, porque além de traficante, ela era uma traficante que estava passando informação pro pai adotivo do Dexter, porque quando morre ele, a mãe dele, por causa de ser cagueta, né, de ser X9, o Harry, que era o oficial que estava por trás, que estava, né, com ela passando informação, encontra o Dexter e o Brian, irmão dele, tava a mãe e os 2 filhos dentro do container, encontra o Brian e o Dexter naquele container ensanguentado, cheio de sangue, e provavelmente a partir daquele momento, Dexter Morgan e Brian adquirem a psicopatia. Tá? A partir daquele momento. Ambos são nascidos do sangue. A série brinca um pouco com esse conceito do nascer do sangue, né? Ele nasceu do sangue. Ele literalmente teve um renascimento. Ele ressurgiu daquele sangue como um psicopata a partir daquele momento. E conforme ele foi crescendo, né, adotado agora pelo Harry, ele adquiriu uma irmã, né, filha de sangue do Harry, que é a Deborah Morgan. Ótima personagem, ótima. Que atriz boa, inclusive. Já vamos falar sobre ela. E adquiriu uma mãe. A mãe não é muito importante pra série, ela é bem pouco mencionada, acho que aparece uma vez só, ela é bem irrelevante pro rolê. Mas ele adquire, só que conforme ele foi crescendo, o Harry percebeu que nele tinha um probleminha. Tinha um Os desenhos dele era desenho de assassinato, ele matando pessoas, ele gostava de ver sangue, desenho dele, todos os desenhos dele era desenho de sangue, desenho de destruição, ele gostava de matar gato, matar cachorro, matar lagarto, matar tudo. Ele gostava de ver morte desde criança. O Harry, vendo isso, ele procura uma psicóloga, isso só aparece lá na última temporada, mas ele procura uma psicóloga que tratava de psicopatas, que era especialista em psicopatas. Chega pra essa psicóloga e pergunta: o que a gente faz? Que deu ruim. Que a gente vai fazer? Porque deu BO. Esse piá aí vai matar alguém. E aí essa psicóloga cria, junto do Harry, um código. Ela, na verdade, cria o código e o Dexter acha que quem criou o código foi o pai dele. Mas que, né, foi o pai adotivo Harry. Mas quem deu esse código pra ele foi. Ah, eu não falei do Brian. Já falamos do Brian, né? O irmão dele. Deu pro Dexter o código que era o seguinte: não seja pego, que é a primeira parte. O código tem algumas coisas nesse código, né? Mas a primeira, não seja pego. E a segunda, não mate inocentes, tá? Só mate pessoas culpadas. E outra coisa do código era investigue pra ter certeza que é uma pessoa culpada. E tinha outra coisa do código, tipo, para não ser pego, que era, você vai forrar uma sala inteira com papel pra não ter nada, não ter vestígio e tudo mais. Você não vai fazer com os familiares, os seus amigos e familiares não podem descobrir sua identidade, né? Se não seja pego. Ninguém seja pego, ninguém descubra a tua identidade. Esse é o código dele. Cara, eu achei muito legal isso do código. Pelo menos até uma boa parte da série, ele segue a risca. Eu sei que existe o livro
da série, né? Que é completamente diferente. Que no livro ele é muito mais apático, ele é muito mais psicopata, ele não tem emoções. Aqui eles pintam isso na primeira e segunda temporada, o Dexter não tem nenhuma emoção, mas a partir da terceira e da quarta, ele tem emoções. E, veementemente, tem emoções aí a partir de um certo ponto, certo? Então vamos lá. Então, ele vira, ele vira especialista em sangue do Departamento de Polícia de Miami, né? A Deborah vira investigadora, detetive, é a irmã dele. E o Brian, irmão dele, o que acontece com ele? O Brian fica sozinho. Vai para várias instituições psiquiátricas, vai pela de instituição para instituição, ele vira um serial killer, né, sem controle. Ao contrário do Dexter, que a partir desse código criado pela doutora e pelo Harry, começa, depois de uma certa idade, a matar criminosos. Detalhe, o Harry sempre tinha uma super. O Harry, por algum motivo, sempre teve uma super atenção com o Dexter. É uma super atenção que era, tipo, levar ele pra caçar, levar pra matar lagarto, matar ele. Fazia o Dexter é, jogar essas suas necessidades, canalizar as necessidades dele para certas coisas. Então, como ele tinha medo de matar, vamos fazer ele caçar. Só que ele já, como a doutora e o próprio Harry sabia que ia chegar o momento de que caçar animais não seria suficiente, que apenas morte de seres humanos seria suficiente, eles canalizaram toda essa força do Dexter para matar, até que o dia o Dexter matou um criminoso. E foi o dia que aí o Harry vomitou, o Harry ficou chocado com o que ele viu, né? Tem toda uma cena mostrando de que o Harry, tipo assim, ele deixou, né? Porque ele sabia que ia acontecer, mas, mesmo sabendo o que ia acontecer, ele ficou, né, de cara vendo toda a brutalidade do filho adotivo dele, a brutalidade que tinha dentro daquela criança que ele adotou, que cresceu, porque ele toma um filho, mas que aquele ser tem uma brutalidade imensa, ele é bruto, ele ele é, como eu posso dizer, ele é, cara, brutal, entendeu? Não é brutal, acho que brutal é a melhor palavra, mas assim, porque o Dexter tem muita coisa de esquartejar a vítima, colocar em sacos plásticos, levar o saco plástico pra jogar no rio e tudo mais. E esse é o procedimento dele. Ele pega e aí ele cria o procedimento dele, na verdade, né? E qual que é o procedimento de morte dele? Ele investiga muito a vítima, até ter certeza que a vítima é culpada, que a vítima tem um pecado, por assim dizer, né? Que a vítima tem um crime, que ela é criminosa, que ela é assassina, que ela matou alguém. Se ela mata, porque ele não mata ninguém. Se a pessoa pode ser um bandido, não tem problema. Mas se a pessoa matou alguém, o Dexter pode matar. Então, tipo assim, a autorização dele pra matar alguém é que essa pessoa tem que obrigatoriamente ter matado outra. Se ela tiver matado outra, que não seja legítima defesa, né? Matar injustamente outra pessoa, né? Ou por qualquer outra razão que não seja explicável, automaticamente o Dexter tem autorização de matar. Entendeu? Matou uma pessoa inocente, o Dexter mata. Ele tem autorização de matar. E aí ele pesquisa, descobre se essa vítima tem um motivo para ser morta, vai atrás dela, pega uma seringa com um sonífero hiperpotente. Na série é só encostar que a pessoa dorme. Na vida real não existe, tá? Mas vamos relevar essa parte. Um sonífero, joga na pessoa, desliga, e ela já acorda dentro de uma sala, amarrada por, não é isopor, por papel filme, sabe papel filme? Amarrada por vários papel filme, numa sala toda cheia de plástico para não sair sangue, toda isolada, com bastante fita isolante. É uma sala assim, é uma sala normal, como fosse uma cozinha, uma sala e tal, só que coberta de plástico com uma mesa no centro, né? Pode ser uma mesa, pode ser qualquer outra coisa no centro, mas algo no centro para deixar a vítima presa e a vítima ser presa por plástico filme. Né? E o Dexter tem mais uma coisa curiosa que ele adicionou esse ritual, que é colocar as fotos das vítimas dessa pessoa que ele tá matando, né? Desse criminoso, desse serial killer, desse enfim, né? Ele pega as pessoas, depois de tá com a vítima, o Dexter tá com sua vítima na mesa, ele coloca foto das vítimas da vítima dele, né? Ela não é vítima, né? Mas ele pega as fotos das pessoas que a vítima que ele tá ali matou. Então ele pega, sei lá, a pessoa matou três pessoas, ele pega a foto de cada pessoa que a vítima matou e coloca ali pra pessoa antes de morrer ver. Ele mata essa pessoa, desmembra, corta ela, né? Pega sua serrinha e tal, corta pé, braço e tal, coloca em vários sacos plásticos diferentes, leva em seu barco, ele tá em Miami, lembrando disso, leva em seu barco, leva pro meio do nada e descarrega os corpos que ele mata. Tá? E a série já começa com ele sendo um serial killer. E mostrando tudo isso. A primeira temporada tá mostrando tudo. Até que, né, surge para o Dexter um outro serial killer na cidade, mas um serial killer especial.
Ele começa a investigar. Primeira temporada, tá? Primeira temporada, diga-se de passagem, a melhor. A melhor temporada. Disparado. É maravilhosa a primeira temporada, tá? É muito bom mesmo. Surge na cidade um serial killer diferente. Porque ele acha a vítima esquartejada e sem o sangue do corpo. Nada de sangue. Todo o sangue drenado. E assim, bem esquematizada, bem organizada, assim e tal. O Dexter olha e fala. Ele é chamado no crime, né? Porque ele é perito em sangue. Ele vai lá. E vai falar: por que eu fui chamado? Não, não, não tem necessidade. Porque não tem sangue pra você analisar aquele. Oi? Ah, uma vítima sem sangue? Como assim? Aí quando ele vai ver, a vítima, que é uma prostituta, ela não tem sangue. E ele fica embasbacado, fica, nossa, o que tá acontecendo, acontecendo, acontecendo? Começa a investigar, começa a ir atrás e tal. E aí, tem, acho que nesses episódios ali, no comecinho, tem acho que duas vítimas já igual, aí já percebe. Aí tem a terceira, opa, é o serial killer. Três vítimas, serial killer. Aí, do nada, surge no congelador do Dexter uma boneca esquartejada. Com um lacinho e tudo mais. Dentro E ver o Dexter ficar com medo, porque o Dexter não tem emoção, ele fica feliz, porque ele encontra. Opa! Esse cara eu quero matar. E esse cara sabe que eu. Não, além de ele ser um serial killer, e o Dexter já querer matar naturalmente, descobrir quem ia matar. Esse cara sabe quem que é o Dexter. Sabe que o Dexter gosta. Sabe que o Dexter é o assassino também. E aí coloca os negócios esquartejados para chamar a atenção do Dexter. Certo? Chama a atenção do Dexter. O Dexter começa a investigar, investigar, investigar. Enquanto isso, a Deborah começa a namorar um doutor. Começa a namorar um doutor esquisito lá. Tudo bem. Lembrando, tá? Além da Deborah tem os personagens, tem o Dokes, ou o Surprise Motherfucker. Lembra do meme? Surprise Motherfucker? Surprise Motherfucker é o Dokes, Sargento Dokes, que já não, é a única pessoa do departamento que desconfia do Dexter. Ninguém desconfia. Laguerta, que é a tenente Laguerta, não desconfia do Dexter, inclusive fica dando as flertadas no Dexter lá e tal. O detetive Batista também não desconfia de nada. O Masuka, que é companheiro de laboratório do Dexter, que é um japonesinho que só fala besteira, só fala besteira, só fala abobrinha. Ele também não desconfia, ninguém desconfia do Dexter. Menos o Dokes. O Dokes olha diferente pro Dexter. O Dokes olha torto. O Dokes tem medo do Dexter, né? O Dokes, ele é um cara que ele passa do lado do Dexter olhando já assim, tipo, esse cara esquisito, cara estranho. Tem coisa errada com esse maluco, entendeu? O único cara que sentiu que tem algo errado com alguém foi o Dokes. E isso vai reverberar na terceira temporada, mas já chegamos lá. Segunda temporada. Enfim, Dexter vai atrás desse assassino, tenta de tudo. E é claro, ele faz tudo por fora, né? Ele vai descobrindo aos poucos quem que é o assassino por fora. Ele não, ele propositalmente tira evidências da polícia ele, para que o Dexter possa ter as evidências para ele, para que ele ache o assassino. E ele, evidentemente, descobre uma hora. E descobre que é o tal de Brian Bowser. Vale dizer que o Dexter apagou da memória o irmão dele. Lembra do Brian? Ele apagou da memória dele, o Brian. Ele apagou o momento que a mãe dele morreu da memória, porque foi um trauma absurdo pra ele. Ele apagou. Tanto que uma das vítimas do Brian, ele pega e deixa um quarto inteiro cheio de sangue. E quando o Dexter entra, ele tem um gatilho do dia que ele morreu, que era cheio de sangue. E tanto que é o único momento que ele cai, ele fica tonto, sai tonto e tal. E o Douglas até brinca, finalmente você teve uma reação humana, Dexter. Que foi, na verdade, um gatilho que ele teve. Eu não gosto da palavra gatilho, mas ele teve um estalo que lembrou dele, que lembrou de um trauma que ele não lembrava. Destravou a memória dele. E ele descobre depois do tempo que o Brian é o assassino. Mas lembra da Deborah, que tava namorando um tal doutor? O Brian era esse doutor, com o pseudônimo. E aí o Brian captura a Deborah, leva o Dexter lá, depois que o Dexter já descobre e tal, e fala, ó, pra gente ficar junto, unido, porque o Dexter tem uma carência, que ele queria alguém como ele queria alguém que entendesse ele como ele é. O Dexter tem essa carência de que só o Harry meio que entendia ele de certa forma. Só o Harry era a única pessoa que ele podia conversar se o Harry morreu. Tá, eu esqueci de falar isso. O Harry, que passou o código pra ele, tá morto. A doutora, ele nunca conheceu. Só vai conhecer lá na oitava temporada. Ele nunca conheceu essa doutora. Ele só tem a Deborah. E a mãe dele também, a mãe adotiva também tá morta. Então não tinha ninguém. Ele tinha uma namorada, vale dizer que tem uma namoradinha lá com os filhos, e aí tem um namorado que é abusivo. Cara, é uma palhaçada, ele dá um fim nesse namorado dela aí, que enche o saco, tá? E depois se casa, e depois vai se casar com essa loira, e essa loira vai morrer na quarta temporada.
Mas eu já vou falar sobre isso. Enfim. Então, assim, ele tem a namoradinha dele lá e tal, e só que essa namoradinha é bem desinteressante, eu não gosto dela, não acho muito bonita, e ela nem casa com ele, eu acho ela insuportável, e é isso aí. Eu não gosto da personagem, sendo bem sincero. Acho que ela não combina nada com o Dexter, mas é proposital pro Dexter, tipo, porque ele só meio que arrumou uma. Porque ela foi, acho que, estuprada ou abusada pela. Perdão a palavra. Pelo marido, e aí tem um meio que um trauma com ele, o marido era abusivo, batia nela e tal. Acho que ela tem assim, um trauma e pegou ela e tava com ela namorando por esse exato motivo. Só que não queria casar com ela, não queria ter nenhum apego emocional. Fez propositalmente com ela, ela tem dois filhos, tá? Fez propositalmente pra pegar, para ficar com essas crianças, pra disfarçar do pseudônimo de serial killer dele, pra não ter meio que um compromisso e ter uma pessoa que idolatrasse ele e sempre falasse bem do Dexter, entendeu? Pra ficar meio com um saldo devedor. Nossa, ele me aguenta, nossa, como ele é tão bom. Ele usa ela como fachada. E no livro ela é muito fachada. Aqui é menos, tá? Na série é bem menos. Mas ainda assim é o mesmo objetivo. Objetivo de fachada. Ela não é uma namorada, não é uma esposa, ela é só fachada. Enfim, então vale dizer que o Doakes vai atrás do Dexter para entender o que está acontecendo, fica desconfiado, encurrala o Dexter aqui e ali, mas não descobre nada no fim. Enquanto o Dexter descobre, o irmão descobre dele, ele descobre tal. Só que o irmão dele, que também é psicopata, captura a Débora que ele estava namorando e fala: Ó, Dexter, fiz exatamente, analisei tudo o teu jeito de fazer, todo o teu código, e tá aqui a Débora pra você matar ela. Aqui do mesmo jeitinho, numa sala, cheia de plástico, com enrolada e tudo mais, igualzinho. E a Débora lá inconsciente. Débora é essa que vai dizer, é a irmã adotiva dele, mas idolatra o Dexter. A Débora idolatra o Dexter. Acha ele incrível, entendeu? Acha ele um irmão perfeito. E o. Enfim, e o Brian fala: mata ela aqui pra gente ficar unidos pra sempre. E o Dexter, não, cara, eu não vou fazer isso. Eu não vou matar minha irmã. Eles lutam, o Brian foge, e até que o Dexter consegue capturar o Brian. E, na primeira temporada, mata o Brian chorando, porque o Brian era irmão dele e era a única pessoa que entendia ele. E o Dexter e vai dizer que o Dexter tinha um ritual de serial killer, de toda vez que ele mata uma vítima, ele pega uma seringuinha, tira um pouquinho, ele corta aqui, ó, a lateral aqui da vítima, tira um pouquinho de sangue e coloca entre duas plaquetinhas de plástico ali, né, para fazer uma bolinha de sangue em duas plaquinhas de plástico, duas plaquinhas de plástico, né, e colocava numa caixinha de madeira como um troféu, né? Um pouquinho do DNA, porque ele era ficcionado em sangue e ele as plaquinhas de sangue que ele era ficcionado. Então, basicamente isso. Ele mata e a polícia daí acha ele já morto, já, o irmão do Dexter, e ele deixa de um jeito que como se fosse suicídio, né? Se fosse uma redenção, suicídio ou vingança, enfim. Mas o caso do que foi chamado de assassino do caminhão de gelo, porque o Brian matava usando um caminhão de sorvete, né? Ele pegava um caminhão de sorvete e matava as vítimas usando o caminhão de sorvete, né? E aí o Ice Truck Killer, como é chamado na série, é encerrado o caso. Porém, o Doakes fica com o pé atrás, porque o Dexter chegou muito rápido na cena do crime da Deborah pra salvar ela. Muitas incongruências na questão do Dexter e o Doakes ficou esperto. Segunda temporada. Na segunda temporada, o Doakes começa a fechar o cerco no Dexter. Começa a fechar o cerco, fecha o cerco, fecha o cerco e tal. Até que, enquanto isso, o Dexter arruma uma namorada psicótica, psicopata, tá? O Dexter arruma uma namorada que é psicopata, que é lelé da cabeça. E o Dexter começa a fazer umas merda meio bosta, entendeu? E por causa dessa namorada também ia atrás de uma galera, mata uma outra galera e tal. É uma amante, né? Porque ele e a coisa se separam, né? Ele e a namorada lá, a loirinha que eu falei que é sem graça, elas se separam por um tempo, ele arruma uma namorada meio psicótica, e é basicamente isso. Essa namorada é psicopata e não tem muito o que dizer. Ela é só doida. Só. E é isso. E ela é bem feia. Aparece as tetas dela na série, mas tipo, só as tetinhas bem feias. Mas tudo bem. Ela tá lá, e ela entende meio que o Dexter e descobre do segredo do Dexter. Só que o Douglas também descobre. E aí que vem o final da temporada que é muito massa. O Douglas descobre que o Dexter é um serial killer e a namorada dele também descobre. A esposa não, a loira não descobre. Ninguém mais descobre. Só que o Dexter incrimina o Douglas como serial killer.
Inclusive, o Dox, ele entra no apartamento do Dexter e rouba a caixinha com os troféus do Dexter. Só que o Dox deixa no carro e aí quando o pessoal investiga o Dox, acha com essas plaquetas de sangue. O próprio Dexter cruza os DNA e se investiga e joga a culpa no Dox. Só que o Dexter também tá com um problema, porque o assassino, um dos assassinos da mãe dele que tava solto, ele matou. E o Dox descobre a localização quando o Dexter tá matando ele, numa cabana. E chega lá e pega o Dexter com a mão com a mão na botija, entendeu? Pega ele com a mão com a mão na massa, entendeu? Pega ele lá com um saco de corpo na mão jogando no pântano, saca? Né? Nossa, esse vídeo vai ter que editar. Pega ali com a mão na massa ali, manuseando ali as provas do crime. O Dox dá voz de prisão, o Dexter põe as algemas, mas consegue render o Dox e prende o Dox na cabana ali, num galinheirinho ali que tinha, numa prisãozinha ali. Né? E aí ele fica por um tempo, o Dexter começa a dar uma ludibriada na polícia, jogar a culpa no Dox e tudo mais, só que o Dexter não quer matar o Dox. Porque o Dox não se encaixa no código. Vale dizer que o Dexter tem uma coisa chamada passageiro sombrio. E é nessa temporada que é firmado isso. O Dexter recebe conselhos meio que de um fantasma, né? Também é chamado hoje em dia de um encosto, né? Ele tem um encosto, um fantasma, um demônio, uma consciência. Na verdade, é uma consciência, porque não é um demônio, porque é mais consciente, né? Mas tenta ajudar o Dexter. E aqui ele vê o pai dele, o Harry. O Harry sempre, porque o Harry morreu, mas ele sempre vê o Harry dando dicas pra ele, falando como que fazer, o que fazer e tal. Só que esse passageiro pode mudar a pessoa que ele vê. Mas ele vê principalmente o Harry, o pai dele. O Harry Morgan, que dá conselhos pra ele, como que tem que fazer, olha, não faz isso, faz aquilo ali, entendeu? De como ele matar e não ser pego, como ele seguir o código dele. Meio que como um fantasma. É quase como um fantasma que só ele vê, entendeu? Né? E o Dexter vê isso sempre. E assim, o Dexter prende o Dox e aí o fantasma e o Dexter ficam discutindo, ó, eu não posso matar o Dox. Só que eu preciso matar ele. Senão o Dox vai me caguetar e eu vou ser pego, e eu vou quebrar outra regra. Ou eu quebro a regra de não ser pego, ou eu quebro a regra de não matar inocentes. Porque ele precisa matar o Douglas. E aí, enquanto ele não se decide, a namorada descobre onde que tá a cabana que o Dexter tava. Ela vai atrás e encontra o Douglas na cabana preso, quase escapando. O Douglas pede socorro e tal e tal. Mas é a namorada que também é psicótica, e vale dizer que ela tem outra característica, ela é piromaníaca, né? Ela é piromaníaca, ela gosta de fogo. Ela fala: eu vou salvar o Dexter. Ele é meu namorado, ele é um psicopata igual eu, vou salvar ele. Vale dizer que pro Dexter poder, na segunda temporada, despistar o Dox, ele pega e, pra despistar ele, vai participar do Alcoólicos Anônimos lá, como se tivesse problema com bebida alcoólica, pra disfarçar que o problema não é bebida alcoólica. É ser viciado em matar, não viciado em álcool. Mas pra disfarçar, ele vai lá pra meio que forjar um problema e pra também se acertar em relação com a namorada dele. Não a namorada psicótica, a namorada dele. Tem duas namoradas temporadas. O Dexter passando linguiça. Ele tem a. Esqueci o nome dela agora, a loirinha lá. E a loirinha fala pra ele fazer esse tipo de coisa, pra ele se acertar e tudo mais. As crianças amam, os filhos da loirinha, ou namorada dele, gostam muito do Dexter. A menininha, o Piazinho gosta muito dele e tal. Ele é um bom padrasto pra elas, né? Enfim. E ele tenta acertar, ele namora, então. Aí tem todo esse rolo. E aí que ele conhece essa namorada dele, essa atual, nesse encontro de alcoólicos anônimos lá, né? De recuperação de vício. Encontra ela e descobre que ele se apaixona e tal, só que ela é meio que yandere, né? É uma. Sabe aquelas yandere que fica assim, de anime, tá ligado? É basicamente isso. E que ela quer matar o Dexter e é isso. Matar não, quer ficar com o Dexter, ele só o Dexter, o Dexter é meu, ele só pode ser meu. Ninguém pode encostar no Dexter. Então ela pega e incendeia e explode a cabana com o Dox dentro e o Dox morre. E morre sendo culpado como o açougueiro de Bay Harbor Butcher. Bay Harbor Butcher. Vai dizer que na segunda temporada, antes do Dox descobrir quem que é o açougueiro de Bay Harbor,
Os corpos que o Dexter joga no mar, no começo da temporada, são descobertos. E aí um grande detetive, né? Um chefe detetive lá, um velhão bem classudo, né? É um velhão classudo. Esqueci o nome dele, o velhão classudo lá. Chega lá, começa a namorar a Deborah, vale dizer que esse velhão classudo, e começa a investigar. Investigar, investigar, investigar. E ele, né, por ser um bom detetive mesmo, descobre que para ser o Ben Harbor Butcher, pelos cortes, pelo acesso, porque ele descobre que eles cruzam os DNAs e vê que todas as pessoas que estão ali têm ficha criminal, ou seja, esse Ben Harbor Butcher só mata o assassino de Ben Harbor, né? Só mata assassinos, só mata criminosos, só mata pessoas que são fichadas da polícia, ou seja, só pode ser alguém de dentro da delegacia de Miami. Por isso que aí descobrem o Doux, porque quando eles acham no carro do Doux as plaquetas, descobrem que o Doux, que descobre não, né? Eles pensam, é ele, é o Doux. Até tem aqui o sangue, não tem, só pode ser o Doux. Só que se o Doux for achado, o Doux ia entregar o Dex, entendeu? É por isso que tava nesse dilema. E tudo isso, claro, com a assistência do detetive, né? Que tá namorando a Deborah lá, que eu esqueci o nome dele. Vou pegar os nomes aqui só pra não me esquecer aqui. Rita é a namorada dele, tá? A psicopata é outra. É Lila. A namorada psicopata é Lila. Rita é a loirinha, certo? E tem aqui também, cadê ele? É o Frank, tá? É o Frank, o detetive Frank. O Frank, né? Detetive Frank. Lambert. Frank Lambert. O Frank, que namora a Débora, tá chegando perto, tá fechando o carro. E quando a Lila, que é a namorada psicopata dele, explode o Doux, com um monte de prova junto, que o Dexter tinha colocado, sangue, DNA, um monte de coisa que tinha lá naquela cabana, que ele tinha deixado lá, acaba incriminando, tudo incrimina o Doux, e o Doux é achado só o toco do corpo dele, tudo queimado, tudo torrado, tudo destruído, né? E aí dão que na verdade não tá preso, porque o corpo tá destruído, né? Não tem muito o que tirar do corpo. Basicamente é o Doux, a tenente que já tinha namorado o Doux e era uma ex-parceira policial do Doux e já namorou o Doux, que é a tenente. Que a tenente, vai dizer, tenente, isso eu vou já comentar agora. Tenente Laguerta é uma desgraçada, imunda, vagabunda. A Laguerta como personagem, desgraçada, cara. Ela não tem uma coisa boa que saia dela. Ela incrimina a pessoa, ela usa chantagem, tudo pra subir de carreira. Ela virou tenente, subindo, tudo subindo nas costas do outro, entendeu? Ela foi derrubando pessoa por pessoa de cargo, com chantagem, indo por fora, costurando, sendo a babaca, mentindo, tá ligado? Ela é bem escrota, a Lagoerta. Bem escrota, bem escrota. Ela só quer ganhar, entendeu? Ela é bem escrota, mas escrota. Mas ela gostava do Doux. Ela amava o Doux. Mesmo que o Doux fosse só o sargento e tal, e ex-parceiro dela. Tanto que ela, o Dexter, ele forja uns momentos lá pro Doux atacar ele e faz o Doux ser tirado da polícia de Miami por um tempo, né? Ser suspenso porque ataca o Dexter na delegacia. E o Doux também fica muito em cima do Dexter e tal. E aí a Laguerta tem que tirar ele porque o Doux tem acesso de raiva. Ele fez umas bosta lá e o Dexter jogou tudo nas costas do Doux pra ele se lascar. E ser suspenso e depois investigado. E eles acham as paradas do Dexter no carro do Doux, que o Doux esqueceu de tirar de lá. E aí o Doux é perseguido. Mas a Laguerta nunca acreditou que ele era o assassino de Bay Harbor. Só que o Doux não falou nada pra ela por telefone porque não tinha provas. E não tinha falado o nome Dexter. Entendeu? Então quando o Doux morreu, morreu também. Só que a Rita também. A Rita, perdão. A Rita é a namorada dele. A, a, a Lila continuava viva. Ela matou o Douglas, lembra? Quebrou o código, já entra no código do Dexter. E também por inveja do Dexter, porque o Dexter prefere ficar com a Rita do que com ela tenta matar a Rita e matar as crianças. O Dexter consegue salvar elas, certo? O Dexter consegue salvar. A Rita meio que perdoa ele e tal. A, a, a Lila sobe pra França, o Dexter vai atrás e mata a Lila. E a temporada termina com a Lila morta na França. A Lila morreu. O Doux morreu. Basicamente, todo mundo sabia que Dexter era o Ben Harbor Butcher, está morto. Inclusive, o cara que matou a mãe dele. O traficante também está morto. Terceira temporada.
Horrível. Péssima, péssima, péssima. Nessa temporada, basicamente, o Dexter encontra um promotor de justiça, que também é um psicopata. E aí, esse mentor descobre do Dexter, cria meio que um laço de sangue com o Dexter pra matar o Dexter mata o irmão dele sem querer. O Dexter matou o irmão desse promotor sem querer. Aí esse promotor quer vingança, ele e o irmão do promotor querem vingança. E aí o promotor se aproxima do Dexter, descobre do Dexter. E o Dexter começa meio que ver nele um potencial de aprendiz, tenta ensinar ele pra ser assassino. Só que esse promotor, ele também tá em conluio com outro serial killer, que é o serial killer cortador de que coisa lá, esqueci, até sei, esqueci. É um serial killer muito esquecível. O Dexter mata os dois. No fim das contas, o Dexter mata os dois, tá? E mata esse promotor e é isso. Essa temporada é basicamente isso. E o Dexter se casa. Mais importante, o Dexter se casa e tem um filho. Essas são as coisas mais importantes da temporada. Ele se casa e ele tem um filho com a Rita. Com a loirinha que eu falei, né? A Rita. Quarta temporada, pessoal, é superestimado, tá? É do Trinity Killer, do assassino da Trindade, tá? Superestimado demais. É superestimado. Sendo bem sincero, tá? Não sei se vai ter aqui a imagem do Trinity Killer. Tudo faz. Mas o Trinity Killer é, cara, superestimado. Ele é um assassino que mata, faz três vítimas, no caso, quatro, né? O pessoal achava que era três, mas eram quatro vítimas, de tantos e tantos anos. Ele repetia esse processo de várias vítimas porque ele é traumatizado na infância dele e tal. Porque na cabeça dele ele acha que por culpa dele, esse Trinity Killer acha que por culpa dele, e ele matou, ele acabou matando a mãe, o pai e a irmã. E o pai batia nele e tal. Tinha um monte de rolê lá nesse Street Killer. E ele, de ano em ano, de lugar em lugar, ele fazia várias vítimas. Ele tinha que meio que uma família. Ele era hiper abusivo com a família. Ele criou uma família e ele era hiper abusivo com essa família. Inclusive, até acho que estuprando, né? A filha dele. Sim, incesto ou assediando, tá ligado? Ele fazia umas coisas muito erradas com a filha dele, que inclusive se matou, se não me engano. Depois ela se mata. É, a esposa também era, sim, era basicamente um cachorrinho mandado fazer tudo o que ele pedia, sabe? Ele fazia um abuso psicológico imenso em cima dela e ele espancava o filho, tá? Quebrava dedo, fazia o que fosse necessário. Se o filho dele fizesse merda, ele quebrava o dedo do filho, ele arregaçava com o piar. Família dele. Só que o filho era o único que ele era bombadinho, ele era fortinho, só que ele não dava braço a torcer pro pai, porque o pai dele era muito mais alto e mais forte, né? Ele ainda, pô, dava combate, entendeu? Tentava e ele se une ao Dexter em certos momentos pra tentar fazer sumir esse pai dele. E ele começa a virar amigo do Trinity, descobre que o Trinity constrói casas, descobre que o Trinity ele é diácono numa igreja, pastor numa igreja lá e tal. Enfim, então, assim, isso não é pra frente, tá? Porque existe pastor corrupto, sim. Tá? Pastor, padre, isso existe corrupção em tudo quanto é lugar. Então, eu não vejo muito problema em caracterizar um serial killer como isso, porque existe, tá? Então, sem problemas. Tá? Sem problema nenhum. É, então, ele vai lá com o Trinity e chega um ponto que o Trinity descobre do Dexter e mata a Rita e deixa o bebê no sangue da própria mãe na banheira. Ele faz a vítima na banheira. Uma vítima mata com martelo e outra vítima de nem lembro o que ele fazia. Que é tudo ritualístico, do mesmo jeito que a família dele morreu por culpa dele, ele faz exatamente igual. E o último é um piá que morre enterrado em concreto na base das casas que ele faz lá. Que ele constrói casas para pessoas pobres lá e tudo mais. E é isso ele. E na base dessas casas que foram construídas, ele concreta uma criança viva. O Dexter consegue matar o Trinity, só que dá ruim, tá? Enquanto isso, a Débora, ninguém descobre nada, nem Débora, nem Laguerta, nem ninguém descobre absolutamente nada sobre o Dexter, e nem sobre o Douglas e tal. Fica bem. Cara, a temporada eu não gosto da temporada 4, sendo bem sincero. Eu não gosto da temporada 4. Eu não gosto. Acho ruim. Ah, e entra um tal de Joey Quinn nesse meio tempo, tá? Que é o Joey. Ele entra do nada, ele é um detetive corrupto. Ele é corrupto, ele aceita uma grana, ele sempre aceitou uma grana por fora. E, cara,
Personagem bem ruim. Bem ruim. Ele é um bostão do começo que ele entra na série até o fim. Ele é um bostão. Vale dizer que o Batista, né, o gordinho mexicano, vira sargento no lugar do Dox. Dox morre, ele é promovido. E é basicamente isso. Tem muito o que dizer, cara. Tô tentando lembrar dos vilões aqui, cara. Mas o que eu sei dizer é isso. E o Frank Land, é Land, né? Não é Lamen, é Land. O Land, ele termina com a Deborah também na temporada passada, e essa temporada a Deborah fica meio tristinha e tal, arruma um namorado negão lá, ou era temporada 3 nem lembro, cara. Na temporada 3 4 esquece. Temporada 5 se eu não me engano, é a temporada da Lumen. Cara, temporada bem ruim também, cara. Temporada que o Dexter descobre de uma. Ele tá tentando se curar, porque morreu a esposa dele, né? E vai matar pessoas pra poder tirar da cabeça disso. A Daryl fica muito triste por ele e tudo mais. Ele tem agora o filho dele pra cuidar. O filho dele e as filhas do tipo pra cuidar sozinho. Ele tá muito triste. A filha vira rebelde. É um caos. E aí ele descobre matar ela com um desses caras que ele vai matar. É um cara que tá numa rede de assassinato de um cara famoso, de um coach. Essa é a temporada do coach. Ele vai lá, descobre que tem um coach que é um assassino, né? Que é traficante de pessoas, assassino e tal. E ele, porque é uma temporada bem ruim, tá? Só salva a mina, mata o coach e a mina vai embora. E a Deborah quase descobre que ele é o. E a Deborah, que vira Tenente Deborah nessa temporada, descobre. Quase descobre dele da Lumen, mas ela do nada fala: não vou querer. Outra coisa, a série tem alguns problemas, tá? Não tem câmera e SUV são invisíveis. O Dexter persegue pessoas a um carro de distância, com uma bosta no SUV e ninguém percebe que está sendo seguido. Outra coisa, o Dexter entra e sai de qualquer lugar que não tem câmera. Só que daí uma temporada apareceu uma câmera. Ou seja, existe câmera nesse universo e não é usado. É uma coisa que eu vou bater na tecla. É horrível. Isso de não ter câmera é muito ruim. E isso dos caras não ver que estão sendo perseguidos por um carro gigantesco que persegue ele fora a fora. É o mínimo, né? E acontece direto isso. Direto. Direto essa perseguição. Tá? Tentando lembrar o da sexta temporada agora, eu não lembro. Tá, lembrei. Sexta temporada é o assassino da igreja. Sexta ou sétima temporada é o assassino da igreja. Que é um cara que é esquizofrênico, ele vê o professor dele, ele vê o passageiro sombrio dele como o professor que ele matou, o professor Galloway. E esse Travis que vê esse professor, ele acha que ele sozinho vai causar o apocalipse. Absolutamente ninguém concorda com ele, porque não faz sentido nenhum. E o Dexter vai atrás e tal, acha que ele é coagido, mas depois descobre que ele é só maluco, esse Travis, ele que ele vê, o doutor. E é isso. Mas, contudo, todavia, a Deborah nessa temporada, quando o Dexter consegue pegar esse Travis, eu não fiquei muito ofendido não, tá? Achei até que ok. Porque é mostrado na série que é, o Dexter, ele é ateu, obviamente, né? Mas mostra na série que não é uma blasfêmia contra o negócio. É o cara que é maluco e tá usando a igreja e a Bíblia como uma desculpa pra matar. É uma desculpa pra matar. Ele é só pirado, ele é maluco, ele mata a própria irmã depois de um certo ponto. Ele é esquizofrênico, bipolar, entendeu? Ele dorme e vê que uma persona assume ele. Ele é completamente maluco, esse Travis, entendeu? Só que quando o Dexter vai matar o Travis na igreja, a Deborah chega e vê o Dexter matando o Travis. E acha que o Dexter teve meio que um surto psicótico. Mas depois a Deborah começa a ligar os pontos e lembra que quando ela tava amarrada, lembra lá do que o Brian amarrou ela? Tava exatamente do mesmo jeito que o Dexter tava matando. Do mesmo jeito, igualzinho. E com os troféus, depois a Deborah fuça o quarto da sétima temporada aí. Acha os troféus do Dexter e descobre que ele é o açougueiro de Ben Harbor. E é nessa temporada que a Laguerta começa a investigar o Dexter. E a temporada é basicamente isso. Tem um assassino no meio lá, que é bem bosta, é uma merda de um assassino ruim, que eu nem lembro quem é, inclusive. Vou tentar lembrar aqui, pera aí. Ah, tem o irmão Sam da temporada passada também, que daí é um pastor de verdade, um cristão bem legal, da comunidade lá e tal. Ele morre e fala que perdoa o cara que matou ele. Fala, cara, já fala pro cara que matou que eu perdoo ele.
pra ele voltar pro caminho. Tipo, pô, é um cara realmente cristão, tá ligado? É muito legal. Essa temporada é legal, porque mostra o que não é cristão de verdade, mas que acha que é cristão, que é religioso, enquanto o outro, cara, ele é realmente cristão, porque ele delibera o perdão, que ele é fervoroso, ele lê a Bíblia, ele prega a palavra. Isso é um verdadeiro cristão. E é mostrado também na série. E eu gostei muito dessa postura da série, tá? É, toda temporada tem um assassino na sétima temporada e eu não lembro quem é, cara. Sendo bem sincero, eu definitivamente não lembro. Não lembro. Não lembro o que que é. Acho que é o russo. Lembrei, é o russo. É o russo. Isaac Sirkov. É o russo viado. E novamente, isso é bom. O russo, o russo, o russo viado, cara, um ótimo personagem gay. Ótimo. Ele é gay. Dane-se. É só a sexualidade do cara. E é um bom personagem. Ele é bem escrito. Ele quer se vingar do Dexter porque ele matou. O Dexter matou o, o namorado dele e tal. O Dexter não mata esse russo acaba morrendo e o Dexter vira meio que brother dele e tal, mesmo ele sendo gay, ele não e tal. Pô, uma mensagem legal até. Foi bem bacana. Mas o mais importante aí pra temporada é que a Deborah tá transtornada de descobrir que o irmão é um psicopata, serial killer máximo, o maior serial killer da história. No máximo, perdendo pro Trinity, que matou um pouco mais, mas tirando o Trinity, pô, é um absurdo um assassino. E e aí, a Laguerta também descobre o Dexter, vai atrás, vê que o Dox não é nada, mas no fim da temporada, o Dexter ia matar a Laguerta pra quebrar o código, mas quem mata a Laguerta é a Deborah. Porque a Deborah fica entre dar um tiro no Dexter e dar um tiro na Laguerta, ele mata a Laguerta. E obrigado, Deborah, matou essa desgraçada da Laguerta. Ah, o Land também morre, tá? Pro Trinity Killer, tá? Vai dizer que o Land toma um tiro pro assassino da Trindade na quarta temporada, tá? Então a Deborah também fica muito traumatizada com o Land. E a Deborah, né, na temporada passada, se apaixonou pelo Dexter. E é um psicóloga, trata da Deborah e fala que se apaixonou e tal. É, vale dizer, destino de personagens, tá? Aí, nessa temporada também, na sétima temporada, o Dexter arruma uma namorada, uma loira bonitaça, esqueci até o nome dela, a Hannah, uma loira bonita, que é uma psicopata, que a gente chama de Era Venenosa ali. Eu chamo, né, Era Venenosa, porque ela mata todo mundo com veneno de planta. Ela pega umas plantas e faz uns venenos muito loucos lá e mata uma galera. Ela é uma psicopata. O Dexter não tem coragem de matar ela, namora ela, e depois ela começa a matar uma galera, e por medo da Hannah, coloca ela na cadeia, sem matar ela, porque não conseguiria. E porque a Deborah também queria prender ela de qualquer jeito. Mas a Hannah foge, enfim e tal. Aí a oitava temporada que é a decepção, né? Que é sem noção. O Dexter volta com a Hannah, que foge da prisão, e combina deles ir pra Argentina e fugir, cara, ir embora desse caos. A Deborah perdoa o Dexter por ter. Cara, é muito difícil pro Dexter. Porque a Débora pira na batata, começa a temporada de uma pirada, cheirando coca, infiltrada, sem pagar conta, ela pira. A Débora pira cabeção, pira o cabeção, ela pira completa. Depois dela matar a Huerta e ter que se incriminar outra pessoa, a Débora chega ao ponto de ir drogada, chapada, drogada, pra delegacia pra se entregar falando que ela matou a Huerta, entendeu? E o Queen, que é a ex da Debra, vai dizer que na temporada do Russo a Debra dá um fora no Queen, não quer se casar com o Queen, e o Queen que fica hiper bêbado daí, fica maluco. Aqui o Queen, pelo menos, ele é um pouco ok. Ele termina tipo, ó. Tudo bem que ele termina com a irmã do Batista lá e tal, por causa da Debra, é meio ridículo. Aí é uma bosta, cara. É uma bosta, uma bosta. Ele termina como um bosta, o Joey Queen, o detetive corrupto lá. E termina como um corrupto, diga-se de passagem. Termina como um bostão corrupto, como ele é. Né? E, enfim, aí é basicamente isso, temporada, ele volta com a Hannah, e aí a Deborah perdoa o Dexter, e aí nessa temporada ele conhece a psicóloga, que deu o código pra ele, e descobre que ela tem um filho, que ela achou que tinha morrido, não morreu, que é um serial killer também, e esse serial killer um, mata a psicóloga, e coloca a Deborah em coma, e faz a Deborah ter um AVC, uma complicação, uma qualquer coisa lá, por um tiro ridículo que ela tomou no abdômen, nada a ver com nada. E aí a Débora vai vegetar pra sempre, e o Dexter desliga os aparelhos e joga a Débora no mar, né?
enquanto o Dexter foge à própria morte e vira um lenhador. E aí a namorada dele foge com o filho dele e eles nunca mais se veem e a namorada acha que o Dexter tava morto também. É a coisa mais ridícula, estúpida e idiota do mundo esse final. O final é horrível. Mas eu vou dizer, o saldo é positivo, tá? Qual que é a minha nota pra Dexter? Cara, sério, muito problemas. É uma nota 70 de 100. 70 de 100. Cara, me agradou. Por incrível que pareça, me agradou essa série. O personagem é muito bom. Você se afeiçoa com o Dex. Você quer ser o Dex. Em alguns momentos. Pelo menos eu. Falo, cara, eu quero ser um serial killer que mata pessoas más, tá ligado? E sair impune. Isso é um cara. E ele é cheque pra cacete, cara. Você vê as edits, cara, ele é muito pica, tá ligado? Ele tem umas tiradas muito loucas. Tipo, tem um cara que tá preso lá, que tá. Que é o assassino de uma temporada lá. Acho que é da sétima temporada. Que é um cara que mata que é um cara grandão, fortão, que mata nos labirintos. E o Dexter consegue fugir, quase mata ele e tal, e depois consegue capturar ele. Ele tá preso, gritando, aí o Dexter ele começa a imitar o cara, tá ligado? Pular, brincar, ele brinca com as vítimas, ele humilha as vítimas. Cara, é muito bom, cara, o personagem, cara. E ele é frio, entendeu? Ele tá nem nada. Agora, o resto do personagem, a Deborah atua muito bem. Cara, que atriz a Deborah. A Deborah Morgan, que é casada com o ator do Dexter, curiosamente. E, inclusive, um dos motivos da química dos dois ser tão boa, os dois juntos em cena é bom demais. Os caras, você compra que os dois são conhecidos há muito tempo. Porque são, eles moram juntos, moravam, né? Porque eles são mais casados. E a atriz é muito boa. Todos os atores são muito bons, cara. Todos são muito bons. Cara, a Laguerta me compra muito, por exemplo. Cara, eu falo, a Laguerta é uma desgraçada. É uma vaca imunda. E, cara, ela atua, cara. Não é possível que ela não seja na vida real isso, cara. Eu acho que ela deve ser, cara. Porque é tão natural, cara, a atuação dela. Que é absurdo. Ela atua perfeitamente como uma desgraçada, cara. O Dogs é um paranoico louco. E ele atua bem como um paranoico louco. O Batista é a é a mais apagada. Ele sempre tá com cara de. E o Joey Quinn também com cara de. Com cara de bom amor. Enquanto o Bazooka é só um engraçadão só. Então, tipo assim. Tirando esses três que são bem ruins, a Laguerta, o Doakes, o Dexter, o Brian, o Harry, a Deborah, todos eles estão muito bem atuando na série. A própria Hannah é bem legal, porque ela. Você compra aquela pessoa meio ok, meio apática, mas do bem, mas não, ela é uma assassina também, entendeu? Então, cara, saldo dessa série. Nota 70 de 100. Bom, assistam, vale a pena, vale a pena. Menos o final, o final é uma bosta. Enfim, gente, 30, 40 minutos de vídeo é bastante, certo? Dê like, se inscreva no canal. Até mais, valeu.